de lembrança. E ele aproveitou a ocasião. Lembrança, compreensão. O homem pode ser possesso, mas há tempo na vida em que ele ouve, que ele entende, que ele compreende. Ele aproveitou a ocasião. O diabo sujou bem sujo. Só quando começou a cheirar mal é que ele deu por isso. Então lembrou-se da casa do pai. Há momentos lúcidos na vida do pecador. Há momentos em que o pecador sabe que é um pecador miserável. Quando ouve a palavra de Deus, então quer sair dessa vida. Muitos aproveitam essa ocasião para regressar à casa do Pai. Começou então a determinação deste jovem, lá no verso 18 e verso 19. Levantar-me-ei, 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 irei ter com meu pai. E dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. O que ele queria não era a situação de filho nem de herdeiro, porque reconhecia a sua fraqueza, a tristeza que tinha causado à família. Reconhecia isso. Não queria ser um herdeiro da casa. Queria ser ao menos como um jornaleiro. Queria ter o pãozinho. Olha que eu estou falando na parte literal para nos ensinar a parte espiritual. Foi isto que Jesus ensinou. Ele queria apenas ter um lugar de repouso, um lugar onde ter alguma coisa para comer. Bendito seja o nome do Senhor. Eis o pecador que compreende o seu estado. O homem desejoso de ter paz com Deus, de voltar a ter a companhia do seu Criador. Basta de servir ao diabo. Basta de servir ao diabo. Basta de servir ao diabo. Eu voltarei, eu vou sair desta situação. Eu voltarei para a casa do meu pai. Não me importa que ele não faça de mim filho outra vez. Mas certamente me pode fazer como um jornaleiro. Eu fiz mal, a minha fortuna gastei com as meretrizes, vivendo dissolutamente, tenho andado longe do meu pai, mas lembro-me dos jornaleiros que ele tem uma mesa farta, uma cama. Certamente meu pai me fará como um desses criados. Assim, na parábola do filho pródigo, o seu estado era tal, a tristeza que causava ao seu pai era tal, que ele reconhecia não ser digno de ser chamado seu filho. O arrependimento era sincero. É neste estado que Deus encoraja o pecador e abençoa-o, e reconhece a sua pequenez, a sua fraqueza e a sua necessidade. Leva-o a compreender: olha, meu filho, tu estás vendo o que estás fazendo, deixaste a casa do teu pai, andaste gastando tudo, trouxeste tristeza à casa do teu pai, fostes para longe, não quiseste mais a supervisão do teu pai. A consciência martela. Agora ele próprio reconhecia. Deus leva o homem a essa situação. E é, na realidade, a situação de todo pecador que dá a sua vida a Jesus, ele vem com lágrimas nos olhos, dizendo: eu não sou digno. Eu não sou digno. Jesus Cristo deu a sua vida por mim. Por um pecador miserável como eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas eu dou a dignidade, meu filho. Um dia fostes meu. Eu dou-te essa dignidade. Volta à casa. Volta a ter comunhão. Glória ao nome de Jesus. Uma coisa é pensar, outra é decidir. Uma coisa é falar, outra é agir. E veio a decisão deste jovem, no verso 20. Diz a palavra: e levantando-se foi. E levantando-se foi. E levantando-se foi. Começou a pensar, veio a ele, viu aquela situação. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, vamos dizer correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Oh, que maravilha, que quadro tão lindo de Deus e o pecador. Que quadro tão belo. Diz a Bíblia que o pai correu para ele, vendo-o ao longe, reconheceu. Deus anda correndo todos os dias à procura daqueles a quem o Espírito de Deus toca. Ele mostra a miséria do seu pecado e a necessidade de voltar para a casa do Pai. Deus corre para eles. Não só isso, mas o fim da história é simplesmente maravilhoso. Quando o pecador dá um passo em direção à casa do Pai, o Senhor dá uma corrida.
O verso 21 diz: e o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É na realidade quando o homem é tocado pelo Senhor para a reconciliação que ele tem a sua confissão. Se arrepende e tem a sua confissão. Eu creio que não há pai nenhum, literalmente falando, que despreze seu filho malandrajado, que saiu de sua casa, da sua filha. São entranhas das suas entranhas. Que o ponha fora da porta, aquele malandrajado que tinha tudo e agora não tem nada e que volta à casa do pai. Anda, filho, toma banho. Nós temos algo para ti. Temos uma festa para ti. O verso 22 e o verso 24 diz que os servos, diz aos servos para trazer depressa o vestido. Um vestido e pão-lhe um anel à mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Vocês estão vendo aquilo que se dá no céu por um pecador que se arrepende? Deus, em Cristo Jesus, deixou esta ilustração. E não há pai ou mãe que sinta ódio pelo seu filho, vendo a situação que Satanás lhe infligiu, mesmo na sua situação de homem ou de mulher, a situação literal. Não há, é preciso ser um homem muito duro, uma mulher muito dura, que veja o seu filho, filho das suas entranhas, numa situação caótica e que seja capaz de desprezar a fechar-lhe a porta. Não, entra, filho, há uma festa para ti. É isto que acontece no céu. Há alegria no céu para um pecador que se arrepende. Mas porquê é que se pregam estas coisas? É para que todos saibam que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, havendo necessidade de reconciliação com Deus. E aquela situação em que Satanás colocou aquele jovem serviu para ver e compreender a sua queda e voltar à casa do Pai. O irmão entendeu o que eu disse. A situação em que Satanás pôs aquele jovem serviu para ver a sua consciência. Na casa do meu pai, há lá muitos jornaleiros, têm uma cama, têm comida e eu aqui pareço de fome. Eu tenho que ter este desejo de comer as bolotas dos porcos. Ninguém me dá nada. Fazer o trabalho mais humilde que podia acontecer a um judeu. Apacentar porcos, que eram imundo trabalho. Conta-se que 2 homens foram a uma feiticeira. Infelizmente há tantos feiticeiros por este mundo que enganam as pessoas. Há muita gente iludida e enganada por estes agentes do diabo. Mas não sei se os irmãos entenderam o meu primeiro pensamento para chegarmos ao segundo. Que aquela situação em que Satanás colocou aquele homem foi usada por Deus para ele saber a situação em que estava e dar valor à casa do Pai. Então, estes 2 homens foram a uma feiticeira, conta-se. E a feiticeira disse que os 2 iam morrer muito breve. E, na realidade, um deles morreu, creio que num desastre de carro. O outro, então, ficou muito pensativo. Então, aquele já foi, agora é a minha vez. Então, este homem, com muito medo, procurou um pastor. Ele contou toda aquela história. E dizia ele: eu sei que o meu companheiro não estava preparado para morrer. E eu creio que a gente tem que dar contas a Deus. O que é de fazer para me salvar? Há tempos em que Satanás, o trabalho que Satanás faz, leva o homem a temer a Deus e a buscar ao Senhor. Na realidade, o homem morreu não porque a feiticeira disse que ele havia de morrer breve, mas morreu porque tinha que morrer. Mas até Deus usa o trabalho do diabo para a conversão dos homens. Quanto à morte daquele homem, certamente que foi pura coincidência. Satanás não sabe quando Deus permite a nossa partida. Esta é a passagem na Bíblia que mais compreensão traz ao homem acerca da sua reconciliação de pecador com Deus. Nesta passagem verificamos 7 passos para a queda e 7 passos para a salvação. Primeiro, vê-se o homem humano com o seu ego. Pai, dá-me.
Segundo, vemos a vontade própria, partiu e estragou toda a sua fortuna. Terceiro lugar, vemos a separação deste jovem de Deus. Em quarto, vemos a vida sensual deste jovem. Em quinto, vemos a destituição de tudo quanto ele possuía. Toda a sua fortuna foi. Em sexto lugar, temos a total destituição espiritual, sujeitando-se ao trabalho impuro. Em sétimo lugar, o desejo de comer a comida do diabo. Então, nesta situação, perdido nas mãos de Satanás, começaram então os 7 passos de reconciliação para a casa do Pai. Primeiro, reconheceu a sua situação. Segundo, tomou uma resolução. Terceiro, veio o arrependimento. Em quarto lugar, voltou à casa do Pai. Em quinto lugar, ele confessa o seu pecado. Em sexto lugar, ele é vestido de vestidos novos. E em sétimo lugar, há uma festa na casa do Pai. E tudo isto porque o homem reconheceu a situação em que estava. E este é o trabalho do Espírito Santo. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Talvez haja alguém nesta situação aí ou aqui. E Deus quer buscar os pródigos para a sua companhia. Que o Senhor vos abençoe e até 2, 8 dias, se Deus quiser. Amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.